país é que nós estamos, que queremos dialogar, mas ninguém confia em ninguém. Todos estamos ali na mesa, quando olhamos para o nosso opositor, olhamos com desconfiança. Esse processo todo de diálogo, mas quem depois vai decidir em última instância é o partido no poder. Porque tudo isso, tudo que está a ser feito, vai ter que desaguar na Assembleia da República, onde há um partido que é maioritário, que é aquela que decide sobre tudo que está acontecendo no país. E então, quem vai decidir qual é o rumo que Moçambique deve tomar, mesmo depois do diálogo, não terá sido o povo moçambicano, mas vai ser o partido no poder, porque os assuntos vão ser discutidos lá na Assembleia da República e vai se tomar a decisão na Assembleia da República. Os resultados das eleições presidenciais em Moçambique, como é que eles, na sua ótica, poderão ter impactado, digamos assim, na estabilidade do nosso país? Nós ainda estamos imaturos em termos de democracia. Senão, não estaríamos nestas confusões de eleições, que depois já há roubo de votos, depois há isto, mas aquilo. Já devíamos ter ganhado pujança suficiente para hoje estarmos a fazer processos eleitorais que correm de forma normal, que não há interferência de polícia, não há interferência da CNE. Já devíamos estar nesse ponto e não estamos. Então, não podemos falar, na minha ótica, de que já estamos maduros nos processos democráticos. Eu penso que, na minha análise, não. A outra coisa é a integração do Anamola no diálogo. Repare que ontem mesmo apareceu um vídeo do VM7, o Venâncio Mondlane, zangado e a dizer que a mostrar a ata do primeiro encontro realizado com o chefe de Estado e a dizer que aquilo estaria a correr nas redes sociais, chamando o chefe de Estado de uma pessoa que não fala a verdade. Portanto, não temos processos de reconciliação em Moçambique a correr, portanto, a contento. Se quisermos pensar assim, estamos mesmo a sair fora daquilo que é a realidade. Uma coisa é aquilo que querem nos mostrar no COTE, e eu acredito que até hoje faço minhas as palavras do professor Lourenço de Rosário. Não acredito na COTE, completamente não acredito naquele processo. E o professor Lourenço de Rosário disse uma coisa importante, é que sempre que se foi a este tipo de diálogo, alguém foi lá de má fé. Alguém foi lá com outros objetivos que não os objetivos de reconciliar os moçambicanos. O resultado disto é que nunca tiveste nenhum processo político em Moçambique que tenha chegado bem ao fim. Não tens. Ainda num programa aqui que nós estávamos, um dos colegas do painel disse, não, mas a questão da desmobilização, reintegração, aquele nome todo que dão, não deu, porque até hoje há membros da RENAM que estão a reclamar porque não tem pensão. Então, qual é o processo? Eu costumo perguntar, qual é o processo que nós temos em Moçambique, político, em que as partes foram lá de boa fé para tratar do assunto, o assunto terminou bem. Se alguém conhecer um aqui, pode me mostrar. Então, o COTE seria o primeiro processo que eu podia ver e dizer que produziu resultados. Mas, mesmo assim, começo a duvidar. E eu estou-me a guiar muito naquilo que são pessoas que têm mais experiência que eu e que participaram neste processo. Volto mais uma vez para o Lourenço de Rosário. Ele, quando fala de reconciliação, que está-se a tentar falar neste processo, ele dá um exemplo da Fonte da Cama, que estamos a negociar um processo de conciliação, de reconciliação. E o Jacama é emboscado 2 vezes, depois a sua casa é cercada na Pula. Quer dizer, em que país é que nós estamos, que queremos dialogar, mas ninguém confia em ninguém? Todos estamos ali na mesa, quando olhamos para o nosso opositor, olhamos com desconfiança. Portanto, nós não teremos processo genuíno se fizesse outra coisa. E volto mais uma vez ao professor Lourenço de Rosário, porque é uma pessoa que participou. Quando ele fala de que existem 100 mesas redondas, cerca de 100 ou mais que isso, que foram realizadas na busca, penso que era um acordo de
trabalho, depois terminou em um acordo que foi realizado no centro de conferência Joaquim Chissano. O que se observou no fim é que também não produziu resultados aquelas rondas. Não trouxeram resultados absolutamente nenhum. Por que, segundo ele? Porque, segundo ele, o que se estava a discutir ali não eram problemas do povo, era a repartição de poder entre as elites. Então, nós temos que olhar para o país sempre numa vertente de que os nossos processos nunca deram certo. Se calhar temos que parar neste momento e perguntar por que é que estes processos não dão certo? Por que é que nós, ao invés de discutirmos Moçambique e os moçambicanos, discutimos elites e como é que elas devem repartir o poder? A própria questão dos órgãos eleitorais, que nós, nestas últimas eleições, andamos nos a bater por causa dela, era uma questão tem que ver com esta questão de repartição do poder, em vez de discutir problemas do povo. Quer dizer, onde é que os homens da Renamo se encaixam na CNE, depois no STAI, depois como é que isso... Quer dizer, nós ainda não sentamos como moçambicanos para discutir o problema deste país, o problema do povo. E eu confio e acredito naqueles que dizem que neste momento, se calhar o mais importante não é nós estarmos a discutir estes processos, mas há algo muito importante a resolver aqui, que são as condições de vida do povo. O próprio último relatório do Banco Mundial fala de níveis assustadores de pobreza neste país, de pessoas que não têm uma refeição por dia. Então, que pacificação é que tu estás a ter? Eu aqui para casar, que comi, de repente estar a conversar com um esfomeado. Não é possível. Então, resolvam estes problemas que são básicos do povo. E quando chegarmos à questão das eleições, parem de roubar votos. Parem de influenciar as pessoas para irem às mesas e roubar votos. Que este país vai andar de forma normal. A política é como outros setores, não esteve bem. É verdade que há aqui dois assuntos que podemos mencionar que sucederam no campo político, que é o surgimento de um novo ator político em Moçambique, que é o Anamola, e que se candidata a ser o principal adversário do partido no poder nas próximas eleições. Portanto, essa é uma questão. A outra questão é o diálogo político, apesar de eu não concordar com esse diálogo político, porque acho que as coisas estão a ser levantadas nos debates, nas auscultações que têm sido feitas, não constitui nenhuma novidade para os moçambicanos. Aliás, durante as manifestações de 2024 que se prolongaram até o princípio deste ano, tudo foi dito. Portanto, os moçambicanos disseram o que queriam durante as manifestações. Portanto, a agenda da governação estava nas ruas. Era uma questão de o governo querendo sentar e fazer a compilação de todas as informações, de todas as reivindicações que foram apresentadas pelos manifestantes. E não se preocupar tanto com o fato de que foram violentas, não sei o quê, mas é preciso olhar para as manifestações e ver o que os manifestantes diziam. Os manifestantes diziam que os megaprojetos não estão a servir os interesses do povo moçambicano. Diziam que os contratos que o governo moçambicano assinou com os megaprojetos, ou seja, com as multinacionais que exploram os nossos recursos, não foram assinados com transparência, e esse assunto ainda continua. Temos uma renegociação do contrato com a Kenmar. Até hoje não sabemos o que está em cima da mesa, o que o governo está a conversar com a Kenmar e até que ponto é que, havendo um acordo, esse acordo vai beneficiar o povo moçambicano. Vamos sentir, quer dizer, a exploração das areias pesadas em Moma, em Nampula, vão se refletir na mesa do moçambicano. Portanto, não sabemos até hoje. Significa que continua a não haver transparência,
Os moçambicanos falaram do custo de vida, falaram de que Moçambique é de todos os moçambicanos, o que significa que em algum momento alguns moçambicanos foram marginalizados, não se sentiram moçambicanos dentro de Moçambique. Então, toda a agenda de governação, toda a agenda política estava nas ruas. Então, desencadear um processo como este, de diálogo, para perguntar aos moçambicanos o que é que querem. Isso, para mim, é uma repetição. Já houve um processo gratuito, de uma consultoria, digamos assim, gratuita, em que o povo moçambicano ofereceu ou fez para o governo, que era uma questão só de pegar no que já foi dito, como, por exemplo, a despartidização dos órgãos eleitorais, a despartidização do Conselho Constitucional e tudo mais. Então, não concordo com o diálogo justamente por causa disso. E mais, há este processo todo de diálogo, mas quem depois vai decidir em última instância é o partido no poder. Porque tudo isso, tudo que está a ser feito, vai ter que desaguar na Assembleia da República, onde há um partido que é maioritário, que é aquela que decide sobre tudo que está acontecendo no país. E então, quem vai decidir qual é o rumo que Moçambique deve tomar, mesmo depois do diálogo, não terá sido propriamente o governo, não terá sido o povo moçambicano, mas vai ser o partido no poder, porque os assuntos vão ser discutidos lá na Assembleia da República e vai se tomar a decisão na Assembleia da República. E é uma coisa até que me preocupa e que contribui para o desacreditar deste processo, é que há alguns grupos, segundo a informação que me chegou, e procurei saber de algumas pessoas que fazem parte da comissão e confirmaram que isso está a acontecer, de grupos que estão a ser preparados para contrariar algumas opiniões durante os debates. Portanto, são alguns camaradas que são preparados para participarem nos debates e cujo objetivo é contrariar algumas opiniões que têm sido apresentadas. E então, se até esse nível as coisas estão assim, como é que será na Assembleia da República, já para aprovar os assuntos que foram levantados durante os debates? Será que o partido no poder está preparado para perder o controle dos órgãos eleitorais? Será que está preparado para termos uma polícia apartidária, uma polícia que não vai aceitar receber ordens de líderes políticos, vai defender os moçambicanos de igual forma? Será que está preparado para perder o controle do Conselho Constitucional? São questões que se levantam e que, no fim do dia, vão influir na decisão final que se vai tomar em relação a todas essas questões que estão a ser levantadas. Então, para mim, é uma perca de tempo fazer-se o diálogo, porque se houvesse mesmo interesse em mudar as coisas, eu penso que despartidarizar, por exemplo, órgãos eleitorais, quando elas foram partidarizadas, não houve nenhuma consulta pública, tomou-se uma decisão e acordamos e tínhamos os órgãos eleitorais partidarizados. Então, o que custa despartidarizar sem fazer consulta pública? Será que é preciso fazer consulta pública para isso aí? Será que é preciso fazer consulta pública para termos reformas na economia, para ter reformas na justiça, para que os tribunais sejam independentes? Será que é preciso fazer uma consulta pública? Os moçambicanos já sabem disso, já sabem, aliás, que os moçambicanos querem que as coisas aconteçam, que isso aconteça. O que para mim está a faltar aqui é a tomada de decisões só. Que é preciso tomar decisões para as coisas acontecerem. A partir de agora, temos que reduzir, por exemplo, os poderes da figura do chefe de Estado e reduzir os poderes. E pronto, temos que deixar que a justiça moçambicana seja independente.
tomar decisões e aquilo acontecer. Quer dizer, estamos a perder tempo e a gastar dinheiro com consultas públicas, não sei o que, está para ouvir as mesmas coisas que nós já conhecemos. Não há novidade nenhuma. Pois, então,